Boa noite, irmãos. Prazer dos mais variados estar aqui essa noite. Primeiro, porque já tenho ouvido a palavra do Senhor. Irmãos, se nós fôssemos embora, a palavra do Senhor já falou aos nossos corações. Não sei você, mas eu e meu pai fizemos o trecho de Rio Preto a Penápolis falando sobre aquilo que o nosso irmão André orou, ministrou aos nossos corações, sobre aquilo que o nosso irmão Rafael já ministrou. Eu já fui ministrado. O Senhor é maravilhoso. Tenho certeza que o Senhor já falou ao teu coração essa noite. Estou feliz também por causa das crianças, porque eu me recordo que recentemente numa reunião do conselho, o reverendo Isaías pedia para que nós orássemos para que Deus mandasse crianças para a igreja. E eu não me recordo das vezes que eu vim de ter visto tantas crianças como eu vi dessa vez. Deus é maravilhoso, é mais um motivo de alegria para a gente, irmãos. Me alegro porque encontro os irmãos. Essa igreja está no meu coração. Vocês sabem disso, eu tenho amigos aqui que realmente ocupam um lugar muito especial na minha vida, no meu coração. Histórias maravilhosas aqui com os irmãos. Histórias que eu já aprendi muito. Nosso irmão Paulo, a conversão do nosso irmão Paulo já falou muito ao meu coração, mostrando o poder de um abraço. Não sei se o irmão Paulo já testemunhou isso para vocês. Como que do seu abraço pode sair virtude para a salvação de uma vida, meu irmão. Eu aprendi que isso não aconteceu só com Jesus, não pode acontecer com a gente também. Isso é bênção para as nossas vidas. Tenho visto o crescimento dessa igreja, tenho visto a centralidade teológica dessa igreja, tenho visto aqui jovens compromissados com a verdade, com a sanidade da doutrina do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, e toda vez que eu venho aqui eu fico muito feliz. Meu pai me acompanha, é a primeira vez que meu pai está aqui presente, tenho certeza também que ele está se sentindo muito edificado. Mas além do meu pai que está a primeira vez, pai, se coloque em pé para que a igreja possa conhecer o Senhor. Meu pai, Manuel, lá da nossa igreja também. Queria que os outros que estão conosco pela primeira vez hoje se colocassem de pé também. Temos visitantes pela primeira vez hoje? Ô, minha irmã, Deus te abençoe. Viu como é que é teu nome? Ana Paula. Os irmãos estiverem perto, dá um abraço na Ana Paula aí, ele já foi cumprimentado. A nossa irmã aqui, qual que é o nome? Desculpa. Laodiceia. Os irmãos estiverem próximos, dê um abraço na nossa irmã, elas já foram cumprimentadas pelo nosso irmão Rafael. E o meu pai também, não se esqueçam de abraçar o meu pai, quem estiver próximo aqui. Motivo de muita alegria ter o meu pai aqui essa noite com a gente, tá bom? Deus abençoe, que vocês se sintam. Podem se assentar, meus irmãos. Sintam-se à vontade, a casa do Pai, a casa de oração para todos os povos, tá bom? Deus abençoe. Irmãos, nós vamos continuar falando da palavra do Senhor, porque se nós já fomos abençoados, a fonte é inesgotável. Só que eu quero dar um aviso para vocês antes. Eu não vim falar nada diferente do que vocês já conhecem. Não é palavra nova. Não é. Tá? Essa palavra, inclusive essa mensagem, ela tem me acompanhado nos últimos meses aí, onde a gente tem ido. Só no último mês, acho que foi umas 3 vezes que nós já levamos. Já levamos ela na nossa sede, já levamos inclusive em outra denominação, já levamos em congregação. Nossa, essa é mais uma congregação. Essa palavra também já foi ministrada na nossa sede. Mas eu creio que é a palavra do Senhor para as nossas vidas. E eu tenho sentido no coração continuar pregando essa palavra, por onde quer que o Senhor me mande, que o Senhor me comissione. E Paulo dizia que a mim não me desgosta, é segurança para vós outros, que eu vos escreva as mesmas coisas. Então, pode ser que você, muito provavelmente, vai falar, mas essa palavra eu já conheço. Mas nós precisamos ouvir de novo. Nós precisamos ouvir, nós precisamos ouvir, nós precisamos ouvir. Pregação é aquele sentido mesmo, de pregar, de continuidade, de fixar. É para isso que estamos aqui essa noite, para ouvir a voz do Senhor mais uma vez, talvez numa dificuldade que nós temos, e se for necessário, vamos nos quebrantar novamente, como nós acabamos de cantar. Amém, irmãos? Outra coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos, antes de nós lermos o texto. Pode não fazer efeito nenhum na sua vida essa noite, a palavra. Pode acontecer. É plenamente possível. Vai depender da tua expectativa. A palavra do Senhor nos deixa claro que no Antigo Testamento, no deserto, o maná simbolizava a palavra do Senhor. Simbolizava a palavra viva que se consubstanciou em Cristo, mas significava a palavra que nos é ministrada hoje, a porção diária que nós precisamos do Senhor diariamente. Só que vocês lembram do povo que ia buscar o maná? A grande maioria saía, depois de algum tempo, aquilo que era delicioso, já era motivo de murmuração. Isso aí eu já conheço o sabor disso.
De novo isso, meu Deus? Só cai isso do céu? Não aguento mais isso. Ah, mas tinha um remanescente que saía e pensava assim: que sabor que o maná vai ter hoje. Hoje o Senhor mais uma vez vai mandar do céu o alimento que vem do céu para alimentar as nossas vidas. Era a expectativa que fazia diferença, irmãos. Então você aqui essa noite, essa é a expectativa que vai fazer diferença na sua vida. Se o maná tiver o mesmo gosto, não vai mudar nada na tua vida. Mas se você entender que é a palavra do céu para a tua vida, preparada pelo próprio Senhor Deus para a sua vida, vai fazer diferença, irmãos. Vai te nutrir espiritualmente, vai te sustentar, vai te fortalecer. Aquilo que o Rafael pregou aqui sobre a fraqueza por conta do pecado, porque ele vai te ajudar a se santificar, porque nós somos santificados na palavra da verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Ela vai nos fortalecer quanto a essa apatia muitas vezes espiritual que nós temos nas nossas vidas, quanto a essa fraqueza espiritual que o Rafael esteve falando aqui. A palavra tem poder de fazer isso nas nossas vidas, mas depende da tua expectativa. Lança a tua expectativa diante do Senhor. Quando você lança expectativa é porque você espera algo de alguém. Você não lança expectativa de quem não pode fazer nada. Não é verdade? Você não lança. Se você lança diante de Deus é porque você sabe que Deus pode, que Ele tem poder para fazer. Não porque Ele deva alguma coisa para você, mas porque Ele tem compromisso com a sua glória e com a sua verdade. Irmãos, eu tive que parar um pouquinho porque uma criança correu lá para fora, mas já foram atrás. Eu congelei aqui. O irmão já está lá. É a tua expectativa, meu irmão, que vai fazer a diferença. Totalmente diferente. E o último aviso que eu quero dar sobre esse texto, para que na introdução não precise tocar nesse assunto, é algo que vai nortear a tua compreensão sobre a mensagem essa noite. Nós vamos falar sobre casa espiritual de Deus. Nós vamos ler um texto do Antigo Testamento, e nós precisamos entender que o Antigo Testamento, o conceito de casa espiritual é diferente de hoje. Qual é a casa do nosso Deus hoje? Onde Ele habita? Ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Você é a morada do Deus Altíssimo. Mas no Antigo Testamento, a morada do Altíssimo era o templo. Era o local que simbolizava a presença do nosso Deus. Então eu quero que você saiba que o Antigo Testamento aponta para o Novo, para a simbologia do Novo Testamento. Então tudo que nós lemos a respeito da casa de Deus no Antigo Testamento, entenda que é você, que é de você que nós estamos falando, que é de mim. Casa espiritual, casa do nosso Senhor. Amém, irmãos? Sem mais demora, vamos ler o segundo livro dos Reis, capítulo 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Nós vamos ler inicialmente até o versículo 11, mas nós faremos uma análise panorâmica do final do texto. Então mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Que nós vamos citar alguns versículos a mais. Então nós vamos ler inicialmente do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 13, desculpa, tá? Vamos ler de maneira responsiva. Eu leio, inicio, os irmãos leiam o seguinte até o versículo 13, tá bom? Podemos ler? O reinado de Josias. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor.
que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e tenha a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então, o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos os que dirigem a obra, e tem a seu cargo a casa do Senhor. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Amém? Senhor, a Tua palavra está aberta, nós a lemos, ela é poderosa, nós cremos nisso. Espírito Santo, nos ajuda na compreensão da Tua palavra e nos muda, porque nós precisamos da Tua mudança. Há sempre, Senhor, áreas da nossa vida que precisam ser mudadas por Ti. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai, e nos faz nos deleitarmos na Sua palavra e na alegria, ó Pai, de sermos transformados por ela nessa noite, em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Irmãos, está acontecendo algo na história de Israel interessante. Na verdade, na história de Judá. É um período de paz, onde um rei de apenas 8 anos de idade assume o trono. Mas depois de algum tempo, ele reinou por 30 anos, né? Conforme diz o texto, mas depois de algum tempo de paz, decide-se dar um pouco de atenção para a casa do Senhor. Porque afinal de contas, a casa do Senhor estava com a obra parada. Essa história é melhor elucidada, contada de maneira mais pormenorizada no livro de Esdras, Zacarias. Os irmãos vão encontrar. A casa do Senhor era para ser reconstruída, Esdras veio, só que teve muita opressão, muita perseguição, tanto de dentro do povo, principalmente de fora do povo. A obra do Senhor foi lançado o fundamento e parou. Cerca de 16 anos. Parou. Não foi mais dado prosseguimento. E aí é chegado o tempo de paz, o rei Josias, que tinha no seu coração a inclinação para fazer tudo aquilo que era da vontade do Senhor, mas seguindo o exemplo de um homem, de Davi, e não do Senhor, mas ele entendia que estava fazendo o que havia de reto diante do Senhor, achou nada mais do que justo aplicar um pouco da sua atenção e dos recursos do reino sobre a casa do Senhor que estava parada. Já pensou? Coisa boa, né? Tempo de paz, tranquilidade. O texto nos anuncia que dinheiro não era problema, o povo contribuía e não havia corrupção. Tanto é que nem se pedia conta, porque a Bíblia diz que procediam com fidelidade. Já pensou, irmãos, nos dias de hoje? Não é um modelo, embora a gente não possa falar em igreja no Antigo Testamento, mas não é um modelo de igreja perfeita. O rei, preocupado com a casa do Senhor, vamos gastar, vamos adornar, vamos melhorar a casa do Senhor, vamos dar uma mexida nessa situação, vamos mudar. Essa situação não pode continuar assim. Tem coisa errada aí.
A casa do Senhor está muito abandonada. E aí ele manda um dos seus escrivãos para superintender a obra. E o escrivão naquela época, irmãos, era diferente do escrivão de hoje. O escrivão naquela época não era aquela ideia de escrivão que nós temos, o tabelião, que só carimba para dar autenticidade nas coisas. Não, ele era um historiador, ele era secretário do rei, ele tinha a obrigação de fazer todos os registros. A própria tesouraria do reino era a responsabilidade do escrivão. Então o rei manda o escrivão Safã para que vá até a obra, recolha todo o dinheiro que foi arrecadado, que foi dado aos guardas da porta do templo, e se pague os pedreiros, os artesãos, se pague os carpinteiros, proceda-se o pagamento de quem está trabalhando na obra do Senhor. Organização total, preocupação, pagando a quem precisa ser pago, tudo direitinho. Só que acontece o seguinte, nessa visita que Safã, o escrivão, faz, ele vai conversar com o sumo sacerdote Ilquias. E o sumo sacerdote Ilquias dá relatório para ele da obra. Olha, a obra anda assim, anda assado, está aqui, foi pago fulano, foi pago Beltrano, está aqui as contas que nós estamos prestando a respeito do dinheiro. Ah, mas tem mais uma coisa, Safã, já estava me esquecendo. Eu encontrei esse livro dentro da casa do Senhor. Irmãos, era simplesmente o livro da lei. O livro da lei estava perdido há décadas já. O povo cultuava o Senhor sem lei. Já há bastante tempo não se tinha às mãos o norte, a orientação de como se devia cultuar o Senhor e de como se devia proceder em suas vidas. O povo vivia como achava reto aos seus próprios olhos. E tentavam até fazer o que havia de melhor, no seu entender. Irmãos, era simplesmente o livro da lei que estava perdido. Equivale a dizer que hoje nós estaríamos há algumas décadas sem Bíblia, sem nunca relar uma Bíblia. Já pensou essa situação? Já pensou, André? Culto domingo após domingo, mas sem Bíblia. Como é que existe um negócio desse? Aquele povo estava cultuando a Deus no Antigo Testamento sem o livro da lei. Isso estava acontecendo, isso é fato. Como que isso estava acontecendo? Estava agradando o Senhor? O livro da lei estava desaparecido. Mas o que eu chamo a atenção para os irmãos nessa noite, e aí vem o tema da mensagem dessa noite, é o seguinte: que impacto a palavra do Senhor tem na sua vida? Porque nós vamos conhecer hoje 3 personagens: o rei Josias, o escrivão Safã e o sumo sacerdote Ilquias. E nós vamos tentar nos identificar com um desses 3 personagens. Quem somos nós com relação à palavra do Senhor? Que impacto que ela tem sobre as nossas vidas? Porque nós vamos aprender hoje que nesses 3 personagens do texto, a palavra da lei teve um impacto diferente. Vamos começar pelo sumo sacerdote Ilquias. Ele achou o livro e nem leu. Vocês perceberam isso no texto? O sumo sacerdote não leu o livro da lei. Equivale a dizer que um crente não leu a Bíblia. Simplesmente encontrou, não teve interesse nenhum. Porque nós somos sacerdotes do Senhor hoje. Mas fazendo uma analogia, é a mesma coisa de um pastor que nunca teve contato com a Bíblia, se é possível isso acontecer, e encontra a Bíblia e não tem um pingo de curiosidade de saber o que a palavra do Senhor está dizendo. Ele encontrou a lei do Senhor, provavelmente o livro de Deuteronômio, e nem sequer leu, simplesmente o sumo sacerdote. Então não dá nem para falar de impacto da palavra do Senhor na vida do sumo sacerdote, porque simplesmente ele nem deu espaço. Ele nem leu a palavra do Senhor. Irmãos, falando a respeito deste personagem, neste momento, muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Muitas vezes nós ministramos na casa do Senhor. Muitas vezes nós trabalhamos para o Senhor. Esperamos estar fazendo o que é correto. Muitas vezes nós somos honestos com os recursos que o Senhor nos dá nas mãos, para edificarmos a nossa vida espiritual e a vida do povo. Parece que estamos fazendo o que é certo. Porque você vê que o sumo sacerdote não tinha interesses econômicos aqui. Não havia desvio. Não havia corrupção nesse sentido. E o sumo sacerdote parece proceder com zelo sob o ponto de vista religioso. Isso pode acontecer nas nossas vidas. Nós podemos simplesmente servir ao Senhor, cultuar ao Senhor do jeito que a gente acha que é certo. Do jeito que a gente acha que é correto. Por isso é tão importante aquilo que o Rafael falou. Todos os atos de culto, nós olharmos a palavra do Senhor para ver se há uma correspondência teológica. O que nós cantamos,
ela corresponde às verdades teológicas, às verdades do Senhor? O que é pregado, o que é cantado, o que é ministrado, o que é orado? Porque é possível que nós trabalhemos para o Senhor sem sequer termos conhecimento da palavra do Senhor. Irmãos, nós vivemos um tempo diferente do que nós já vivemos. Havia um tempo em que se dizia que nós estávamos na época do conhecimento, porém da desobediência. Os cristãos conheciam a palavra do Senhor, mas deliberadamente, simplesmente resolviam não obedecer. Irmãos, eu particularmente estou convencido que nós estamos na época da desobediência, mas do desconhecimento. Irmãos, há cristãos dentro da igreja que passam décadas sem conhecer a palavra do Senhor. Há cristãos que conhecem o cristianismo pelas frases que eles veem nas músicas, nas camisetas, sabe, do segmento gospel. E aquilo no cristianismo dentro da sua mente é uma colcha de retalhos, é um grande quebra-cabeça faltando um monte de peças espaçadas, esparsas. Não parece fazer muito sentido para ele, mas é assim que ele vai montando o seu conceito de cristianismo, seu conceito de cristão, seu conceito de culto e serviço a Deus e zelo da sua casa espiritual. Pode ser que esteja completamente errado. E é muito provável que esteja, porque sem conhecimento da verdade, não dá para ministrar para o Senhor. Que impacto a palavra do Senhor tem na sua vida, você que ministra, você que trabalha para o Senhor? Eu não estou falando de quem prega, de quem canta, não. Há um irmão, no caso nosso irmão Paulo, filmando. Algum irmão colocou água para que a gente bebesse. Irmãos cantaram, tocaram, irmãos abriram a igreja, irmãos limparam a igreja, irmãos se lembraram de ligar o ar-condicionado. Muita gente está ministrando diante do Senhor para que essa reunião de louvor e adoração ao Senhor aconteça. Mas palavra aos ministros, qual tem sido o impacto da palavra do Senhor na sua vida? Tem sido como o sumo sacerdote Ilquias? Você nem conhece a palavra e sequer tem o desejo de conhecê-la. E aí o Rafael até se antecipou falando do Salmo 91. Irmãos, nós criticamos muito outras denominações ou até outra religião que costuma abrir nas suas casas o Salmo 91, colocar no pedestal, que é o Salmo Mega Power, Rafael. Aquele que, se você abrir na sua casa, vai sair poder e vai afastar o capeta da tua casa. É essa visão supersticiosa que se tem da palavra de Deus. Mas não se conhece a palavra do Senhor, não se conhece a lei do Senhor. Não adianta nada, isso aqui é um material gráfico, irmãos. Se nós formos ali fora e tocarmos fogo nisso aqui, isso aqui pega fogo. Isso aqui é um material gráfico. O poder está na essência, na verdade que está aqui contida. E no efeito que ela tem no nosso coração. Isso não é um amuleto. Não faz diferença nenhuma na nossa casa. Está aberta, está fechada, ser de capa bonita, de enfeite no determinado lugar, não ser. O efeito está no impacto que ela causa nos nossos corações. Mas se nós, crentes, cristãos do Senhor Jesus, sequer conhecemos a palavra, e aconteceu o que eu quis. O sumo sacerdote encontrou o livro da lei e não teve nem interesse. Aliás, como os irmãos puderam ver, ele quase se esqueceu de falar do livro da lei. Ele prestou contas a Safã, o escrivão, e quase que já ia se esquecendo de falar do grande achado que tinha ocorrido com ele. Aí ele dá para Safã. Agora nós passamos para o segundo personagem, meu irmão, Safã, o escrivão. É diferente. O impacto na vida de Safã é um pouco diferente de Ilquias. Porque no momento que ele recebe o livro, ele lê. Ele lê o livro. Mas, irmãos, não há impacto nenhum na vida de Safã. Sabe por quê? Porque Safã leu com a perspectiva errada, com a expectativa errada. E nós falamos de expectativa no início aqui da mensagem. Porque como escrivão, ele tem que ser historiador, tem que conhecer todos os livros da biblioteca do rei, todos os livros da história de Israel. Era um livro importante que tinha sido encontrado. Ele leu e aquilo não trouxe impacto nenhum para a sua vida. Irmãos, para muita gente a palavra de Deus é assim.
Você não conhece gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas você não vê marca de Cristo nenhum nessa vida? Eu conheço alguns, não sei os irmãos. Existe. Irmãos, é possível se ler a palavra do Senhor e isso não mudar absolutamente nada na vida. Mas pelo menos Safã fez algo de importante, ele leu. O problema de Safã não era a falta de interesse, era a expectativa errada. Ele leu para adquirir cultura, para somar conhecimento. Irmãos, tem muito crente que é assim. Conhece a Bíblia, conhece versículos inteiros, conhece textos inteiros, porque aquilo é mero acúmulo intelectual, é mero acúmulo cultural, é mais uma literatura que ele tem na sua vida. Não traz impacto, não traz mudança no seu coração. É aquilo que Jesus já denunciava com relação aos fariseus que alargavam os seus filactérios. Eles tinham os filactérios que eram caixas de couro ou de madeira na testa, onde palavras do livro da lei eram contidas, porque eles levavam ao pé da letra lá o que Deuteronômio 6 falava, que atarás a lei entre os seus olhos, na sua mão, nos umbrais da sua porta. Eles levavam isso ao pé da letra. O que eles fizeram? Alargavam para parecer mais santos que os outros, mas aquilo não estava no coração. Jesus denunciou isso. Hipócritas, vocês alargam seus filactérios. Muitas vezes nós crentes podemos fazer isso. O conhecimento da palavra às vezes nos deixa arrogantes, nos sentimos superiores a outros que não conhecem a palavra ou que não professam a Cristo. Às vezes nosso ego é inflado. Eu conheço bastante a Bíblia. Eu já li a Bíblia inteira várias vezes. Eu já li. Então, eu sei, eu manjo. Irmãos, não há mudança se a expectativa for essa. Então nós já tivemos 2 personagens para quem a gente pode apontar e verificar se as nossas vidas se relacionam ou se comparam de alguma forma. O sumo sacerdote Ilquias, que sequer leu. Safã, que leu, mas não trouxe impacto nenhum para a sua vida. Mas a vida segue. Safã vai até o rei para prestar contas do quê? Da reconstrução do templo, da casa espiritual. Não é verdade? Do dinheiro que foi gasto no templo, para mostrar que está tudo certo. Olha, rei, está tudo certo, o povo contribuiu bastante, contribuiu para a alegria. Todo mundo é fiel, não há nenhum indício, não há nenhum problema de irregularidade de desvio de recursos. A obra vai de vento em popa, está todo mundo pago, está todo mundo andando. Está tudo certo, viu, rei? Mas deixa eu te falar uma coisa, que eu já ia me esquecendo, rei. Irmãos, tanto Safã como Ilquias tinham que ter esquecido todos os outros assuntos e a palavra da lei tinha que ser, você encontra o livro da lei, perdido há décadas. Irmãos, esquece todos os outros assuntos. Isso é prioridade. Mas não, Safã, mesmo lido o livro da lei, também já ia se esquecendo de passar esse relatório para o rei, ou deixou por último porque achou de menos importância. Mas aí o rei lê a Bíblia, o livro da lei. Ele lê. E aí o impacto é diferente, irmãos. Volte os seus olhos para a palavra do Senhor nesse momento. Versículo 11. Dá uma olhada no versículo 11 comigo. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Irmãos, mudou alguma coisa aí, não mudou? Um impacto diferente aconteceu, né? Os irmãos bem sabem que rasgar as suas vestes no contexto cultural dos judeus é quebrantamento, é humilhação, é arrependimento, é diferente. O rei rasgou as vestes reais. O impacto na vida do rei Josias foi diferente do que foi no sumo sacerdote e no seu escrivão. A palavra trouxe um impacto imediato na sua vida.
E ele continua, rasgou suas vestes, no versículo 12, ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra deste livro, para fazerem segundo tudo quanto nos está escrito. Tudo quanto de nós está escrito. Irmãos, quando nós conhecemos a palavra do Senhor e nós permitimos que ela tenha um impacto no nosso coração, nós vemos a vida numa perspectiva diferente. Porque lembra que eu falei que estava 1000 maravilhas no reino? Estava tudo bem, gente. Tinha paz. Porque o que acontece? Os assírios, que eram um problema, que eram um risco para naquele momento na história de Judá, eles tinham uma preocupação maior, que era com o faraó Neco, que disputava o império com o império assírio. Então Judá, que era pequenininha, estava escanteada, não era problema naquele momento. Os assírios não tinham tanto interesse em Judá naquele momento. Eles tinham um peixe maior para pensar, eles tinham um problema maior, que era o faraó Neco, que era o opositor do império naquele momento. Então Judá tinha paz, tinha dinheiro, cultuavam, achando que estavam fazendo o que havia de melhor. Ilquias nem lê o livro, Safã lê, não muda nada em sua vida, mas Josias olha e fala: a coisa não está bem igual eu pensava que estava, não. Porque eu estou lendo a palavra do livro da lei e estou vendo que Deus está irado com a gente, porque nós estamos fazendo tudo errado. Nosso sistema de culto está errado, nosso sistema de governo de nação está errado, a nossa vida pessoal, a nossa casa espiritual está errada, está tudo errado. Irmãos, muitas vezes é assim na nossa vida. Se nós não deixarmos a palavra do Senhor causar impacto no nosso coração, a nossa visão do mundo não muda. E nós vamos olhar para as nossas vidas, muitas vezes com aquilo que o nosso pastor Ciência fala, usando óculos cor-de-rosa, achando que tudo está bem. Afinal de contas, em casa, não tenho um problema de saúde, não estou nadando em dinheiro, mas troco meu carro todo ano, moro bem, faço até uma viagem de férias, de veraneio todos os anos, está tudo bem na minha vida. Sinal que Deus está aprovando a minha vida. Mas aí se conhece a palavra do Senhor e se vê o estilo de vida e mostra que aquilo que é aparência de paz, na verdade, é o minuto, é o segundo, é o momento que precede a ira de Deus sobre as nossas vidas. E a gente só tem noção disso, irmãos, quando a gente conhece a palavra do Senhor. Quando a gente entende que quando lemos a palavra do Senhor, ela pode fazer mudança nas nossas vidas. Quando a gente entende que é a palavra do Senhor que mostra a maneira que nós devemos cultuar ao nosso Deus. E não do nosso jeito, do jeito que a gente acha que é a melhor forma. Nós vamos entender que como maridos, nós não somos os maridos tão bons como a gente acha que era. Nós vamos entender que como esposas, nós não estamos dentro da vontade do Senhor e nossa vida conjugal não está 1000 maravilhas igual a gente achou que estava. Nós vamos entender que como pais, não temos criado os nossos filhos da maneira que o Senhor determinou que nós fizéssemos. Nós vamos entender que como filhos, não temos tratado os nossos pais da maneira que o Senhor determinou que nós tratássemos. É só a palavra do Senhor que nos dá conhecimento. É a lei do Senhor que nos mostra o nosso vão procedimento. Paulo disse isso. É a lei ruim? De nenhuma forma. Se não fosse a lei, eu não conheceria o que é pecado. Porque na lei está escrito, não cobiçarás. Ou seja, qual que é o critério que nós vamos ter do senso moral de Deus? Não é na televisão, não é no nosso bairro, não é no clube que a gente participa, é na palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que mostra da maneira que Deus quer ser cultuado dia a dia nas nossas vidas. Então muitas vezes nós estamos preocupados com o exterior, com o templo, com aquilo que é visto pelos olhos humanos. Nós estamos assim, vivendo uma época de tranquilidade,
E aí, a casa do Senhor nas nossas vidas está totalmente em ruínas. Pode acontecer, irmãos. Pode acontecer que muitas áreas da nossa vida sejam excelentes, inclusive a nossa área ministerial pareça estar de vento em popa. Mas às vezes a nossa vida espiritual está em ruínas. Está em ruínas. E o que fazer diante disso? Nós precisamos rasgar as nossas vestes, como o rei fez. Porque se o furor do Senhor se acende contra nós, a sua graça é superabundante nas nossas vidas. Irmãos, foi pregado justamente isso, sobre iniquidade que é tirada. O Senhor pode fazer grandes coisas na sua vida essa noite, se você permitir que a palavra do Senhor tenha impacto na sua vida. Mas aí você precisa fazer uma escolha. Quem você vai ser nessa história aqui? Alguém que vai voltar para sua casa amanhã, a palavra de Deus vai ser colocada num canto, e você vai se lembrar dela tão somente nas frases de WhatsApp que vem: bom dia, que Deus cumpra as promessas do Senhor na sua vida. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É esse respingo da palavra do Senhor que nós vamos ter nas nossas vidas? Qual é a sua postura diante da palavra do Senhor? Se quer ler como Ilquias, abandoná-la, lembrar dela domingo que vem, para trazer para a igreja? Para a nossa reunião? Ou você vai ser como Safã, lê, e ela não traz impacto sobre a sua vida. Na verdade, ela te torna, porque a palavra do Senhor, irmãos, ela tem que gerar um impacto na nossa vida, igual na vida de Ilquias, ela tem que nos humilhar. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós temos que cair de joelhos. Esse é o efeito que a palavra do Senhor tem nas nossas vidas, para o nosso benefício. Porque se a palavra do Senhor te exalta, quando você lê, te faz se sentir melhor que os outros, de repente você pode estar fazendo as orações que aquele fariseu fazia: Senhor, muito obrigado que eu não nasci mulher e eu não sou publicano. Pode ser que ela encha só o nosso ego, porque ela só vai nos encher de cultura, de conhecimento, e não vai trazer mudança nenhuma nas nossas vidas. Ou você e eu queremos ser como o rei Josias, que rasga o seu coração diante do Senhor dessa noite e fala: Senhor, nós estamos consultando naquele momento, e o que Josias consultou por meio de profetisa, nós não precisamos disso, porque nós temos livre acesso à sala do trono, para que nós nos coloquemos diante do Senhor e fala: Senhor, eu rasgo meu coração na tua presença, eu não tenho conhecido, eu não tenho dado valor à tua lei, à tua palavra, não tenho buscado, ela não tem gerado mais nenhum efeito em mim. Eu preciso que o Senhor restaure o primeiro amor na minha vida, porque eu leio a palavra, já não sinto aquele fogo que eu sentia. Eu tenho me sentido, sim, Senhor, com o meu ego inflável, por muito conhecimento que eu tenho acumulado. Aliás, esse é um grande problema da Igreja Presbiteriana do Brasil. No último Supremo Concílio, o reverendo Augusto Nicodemos falou isso, que há muita idolatria de conhecimento dentro da Igreja Presbiteriana. Muita. Nós precisamos tomar cuidado com o academicismo dentro da Igreja Presbiteriana. E os irmãos que fazem teologia sabem disso. Muitas vezes, mas muitas vezes, nós vemos uma escalada, um sonho daqueles que fazem teologia, pastores presbiterianos, chegaram ao Mackenzie. É status. A igreja forma muito poucos pastores hoje em dia. Ela forma muito professor de teologia, doutorado em teologia, mestrado em teologia, mas tem formado muito poucos pastores. Isso é um problema, que nós precisamos tomar cuidado que as nossas vidas não aconteçam também. Que impacto a palavra do Senhor tem trazido na sua vida, meu irmão? Eu quero dizer para você que tem esperança para você. Porque se você já é como Ilquias, ela já está trazendo impacto na sua vida. Se ela te faz chorar, se ela te mostra o quão pecador você é, você já tem vivido mais ou menos o que Ilquias viveu naquele momento. Mas se você se identificou com Safã e se identificou com o sumo sacerdote Ilquias, há esperança para você. Basta você se colocar diante do Senhor e pedir: Senhor, muda o meu coração. É possível mudar.
É possível. Senhor, restaura o meu primeiro amor, porque eu não tenho mais ânimo para ler a tua palavra. Senhor, ela já não gera impacto na minha vida. Senhor, eu nem tenho vontade de ler a tua palavra, eu sou como o sumo sacerdote Ilquias. Muda essa história na minha vida, meu Deus. Irmãos, nós precisamos pedir as coisas do alto. Eu tenho dificuldade de fazer isso. Confessar as vossas culpas uns aos outros para que sejam curados. Irmãos, as minhas orações, se eu for colocar em tempo, é lógico que eu penso mais coisas palpáveis e visíveis e materiais do que necessariamente as bênçãos espirituais que o Senhor tem para nos dar. Quer ver um exemplo? Quanto das nossas orações de tempo nós gastamos pedindo fé ao Senhor? Senhor, dá-nos mais fé. E quantas nossas orações nós gastamos pedindo por um filho que está passando por dificuldade? Senhor, meu filho está com dificuldade na saúde, tem misericórdia da vida dele. Senhor, levanta o médico, usa os médicos, Senhor, usa os medicamentos, Senhor, indica as portas corretas. Irmãos, não é errado, não está errado pedir essas coisas, de forma alguma, não tem problema. O problema é que nós deixamos de pedir ao Senhor coisas que vão nos ajudar a facilitar a nossa vida demais para conseguirmos essas outras. Pedir mais fé ao Senhor. Nós podemos pedir fé. Senhor, dá mais fé. Pode ser uma oração que você começa a fazer amanhã na sua vida. Senhor, eu preciso de mais fé. Minha fé está sendo pequena. Senhor, eu já não acredito que algumas coisas podem mudar. Irmãos, isso é quebrantamento diante do Senhor. Confessa diante do Senhor. Confessa. Senhor, eu quero mais arrependimento. Porque, Senhor, quando eu peco, e o Senhor conhece os meus pecados, eu sinto um remorso. Mas não é um arrependimento. Senhor, me dá arrependimento, para que eu tenha vergonha de mim mesmo, para que eu tenha vergonha do Senhor. Peça isso para o Senhor, Ele vai dar, irmãos. Porque são questões espirituais que nós precisamos pedir. Senhor, eu quero descansar mais no Senhor. Senhor, eu quero uma melhor compreensão da Tua palavra. Senhor, eu quero ter mais disciplina na leitura da Tua palavra. Irmãos, são bênçãos espirituais que nós podemos pedir ao Senhor. Eu não sei com qual personagem você se identifica essa noite. Eu não sei. Mas eu sei que nós podemos rasgar os nossos corações diante do Senhor e pedir essa mudança nessa noite.